graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre tem estado ligado conosco em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Filhos eternos, eu quero agradecer a Deus, pedir a Deus que Deus te dê uma quarta-feira muito abençoada em nome de Jesus, que a paz de Cristo alcance a tua casa, teu coração, os teus negócios, os teus investimentos, e que Deus possa suprir toda necessidade nesta quarta-feira em nome de Jesus. Que Ele venha te surpreender em todas as áreas da sua vida, te dando muita paz, muita alegria, muita harmonia no seu coração. Amém? Pois bem, hoje à noite eu quero convidar você para estar conosco hoje em nossos dois endereços. Na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, no bairro Progresso. Nós temos culto ali às 7h30 da noite. E hoje nós vamos ter um testemunho muito forte ali de uma pessoa que foi batizada nas águas, né, num outro ministério, e de repente saiu, afastou da presença de Deus, serviu aos encostos, né, aos espíritos malignos, e agora está de volta à presença de Deus, restaurado na presença de Deus, e vai ser algo muito forte. Quero pedir a você, traga uma pessoa para estar participando desse culto com a gente. Vai ter uma palavra muito abençoada, orações para a família, porque hoje é a quarta-feira da vitória, a quarta-feira da família, né? E nós temos ali reunião hoje no bairro Progresso, 7h30 da noite, e no bairro Bandeirantes, na rua Sabino Francisco de Barros, número 1122, no Bandeirantes. Nós temos ali a nossa congregação, que está sob os cuidados do nosso irmão diácono Alão William e da sua esposa Kátia Regina. Então eu quero convidar você a estar conosco hoje. No bairro Progresso, eu estarei ali com a graça de Deus, junto com a pastora Conceição e os auxiliares que trabalham conosco, às 19h30, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, né, ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre. Amados, tem uma palavra no livro de Josué, muito conhecida, uma palavra que muitas pessoas gostam de colocar na porta da casa, às vezes até mesmo colam um adesivo no seu carro, em cima do painel. E o Senhor me deu essa palavra agora de manhã, e eu quero só compartilhar com você. Josué 24, versículo 14 e 15. A palavra de Deus no livro de Josué 24, versículo 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, uma questão de escolha, e uma escolha certa. Josué, ele deixa para nós um grande exemplo de um grande líder. Eu costumo dizer que muitas pessoas às vezes se preocupam em mostrar que está servindo a Deus dentro da igreja. Mas o nosso maior campo de batalha, o púlpito onde nós temos que pregar e ser verdadeiros, é o púlpito do nosso lar. A igreja, ela não começa dentro de um templo, né, dentro de um imóvel alugado com a placa, mas o templo, ele começa, a casa de Deus, a obra de Deus começa dentro da nossa casa. A igreja, ela começa dentro da nossa casa.
No entanto, nós temos que fazer da nossa casa uma extensão da igreja e a igreja uma extensão até a nossa casa. Uma coisa anda ligada com a outra. Mas não podemos ser uma coisa dentro da igreja e querer ser outra do lado de fora. Josué, ele foi um líder que empunhou espada, mas um homem com uma tremenda intimidade com Deus, até porque ele aprendeu aos pés de Moisés. Ele foi ensinado por Moisés e Moisés colocou as mãos sobre Josué. E Josué, a Bíblia diz que ele foi cheio do espírito de sabedoria, foi cheio do Espírito Santo. Então Josué conduz a nação de Israel até dentro de Canaã. E um detalhe, Josué, ele manteve firme as leis, os mandamentos e a chama do Espírito de Deus no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. Mas agora Josué está sentindo que ele está nos seus dias, está entrando nos dias para morrer. Eu até costumo dizer que muitas pessoas, independente de religião, toda pessoa, quando seus dias estão terminando na terra, até mesmo aqueles, creio eu, até mesmo aqueles que são atingidos por uma fatalidade, muitas das vezes, essas pessoas, todos nós somos, de certa forma, preparados por Deus. Deus vai mostrando para nós o que está acontecendo com o nosso corpo. Algo vai acontecendo muito íntimo. E Josué, ele está com 110 anos de idade. Mas depois de muitas batalhas, muitas vitórias, e uma coisa que Josué mantém no meio dessas guerras todas é a família. É a família. Nós vemos, amados, muitos homens de Deus perder a família no meio da caminhada. Nós vemos muitos homens e mulheres de Deus perder a família no meio das guerras que Satanás às vezes lança. Então vem os problemas no relacionamento, vem os problemas de família. E se não tiver uma unidade, se não tiver um amor verdadeiro, uma comunhão, essa família ela se dissolve. E o diabo, para falar a verdade, eu não creio que ele está preocupado com o teu carro, não está preocupado com o teu dinheiro. Visto é que nós vemos que tem muitas seitas que trabalham firme em cima disso. E há pessoas até que prosperam vendendo a sua alma, afastando-se de Deus. E para que ele dá o dinheiro? Ele dá o dinheiro para que a pessoa se perca, literalmente. Não estou dizendo que todos os ricos, que todas as pessoas que têm dinheiro, está na mão de Satanás. Porque existem muitos trabalhadores fiéis, pessoas que trabalham e que conseguiram montar uma estratégia de trabalho e prosperam. Mas então, como nós estamos falando de uma fidelidade e de uma organização, porque a instituição família é a instituição mais séria, mais santa, é aquela que Deus zelou por ela desde o jardim do Éden, instituindo o casamento. Então Josué consegue manter a sua família aos pés do Senhor. Agora que ele está vendo que está entrando nos dias para sair desse plano físico, para morrer, ele está vendo a morte chegar por causa da velhice e algumas outras coisas mais. Josué então convoca o povo. E novamente Josué vai lembrar do concerto de Deus com o povo e do povo para com Deus. Então ele vai ler as leis, mas ele vai deixar uma coisa muito séria aqui. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Amados, muitas pessoas próximo de Canaã já haviam se contaminado. E o Senhor disse que não era para adorar os deuses de Canaã, era para quebrar suas estátuas, era para quebrar os altares, não era para fazer aliança. Mas muitos israelitas fizeram. Então o Senhor estava sempre, até porque saiu Israel lá do Egito, com quase 2 milhões de hebreus, e com ele também saiu 70 nações. Nações que tinham costumes ciganos e tantas outras coisas mais. Então esse povo
era no meio de Israel um grande desafio. Um grande desafio, mas eles foram influenciados no Egito. Mas muitos, antes de atravessar o Jordão para Canaã, já começaram a praticar a idolatria. E Josué permaneceu firme com a sua família, não apenas Josué, mas muitos hebreus firmes com Deus, porque é um povo, amado, é um povo que aprendeu a servir um único Deus. Mas muitas das vezes na influência, quantas pessoas que servem a Deus, mas são influenciadas a servir a coisas erradas, a fazer coisas erradas. Então, Josué ele vai lembrar o povo e diz: temei o Senhor, temei o Senhor. Mas Josué deixa uma coisa bem clara para eles: nada é por força nem violência. Se vocês querem servir, se vocês acham melhor servir os deuses que vossos pais serviram da além do rio, fiquem à vontade. Só que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué manteve a sua família até o último dia da sua vida nos pés do Senhor, servindo a Deus. Manteve uma congregação de anciãos, de homens que oravam com ele, que clamavam com ele, firmes com Deus, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, a gente olha e vê que qual é o sucesso de uma família? Primeiramente, amado, primeiramente Deus. Servir ao Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, honrar a Jesus pela sua morte na cruz, unidade dentro de uma casa, respeito dentro de uma casa. Os filhos crescem, mas eles sempre serão filhos. Com Josué, foi assim até o final de sua vida. E tudo aquilo que Josué aprendeu de Moisés, na lei, Josué aplicou para o povo e para a sua família, e a sua família andava corretamente com Deus. Hoje Satanás está trabalhando muito. Quero até falar para você, pai, você, mãe, você tem um neto, você tem um filho, você tem que levar essa pessoa para a igreja. Ah, não vou não, porque eu vou ficar na internet, porque eu estou jogando, eu estou aqui num campeonato, que não sei o quê. Tome cuidado com isso. E você não querendo incomodar, querendo dar espaço, até porque você é educado, e você vai deixando, quando você vê seu filho, seu neto, está com 10, 12 anos, 13, 15 anos, e aí você vai entender que ele não dialoga com você, não te respeita, quer ser dono de si, até mesmo te humilha, e debocha quando você fala de Deus, ou é cético te olhando. Sabe, os filhos de Josué foram criados na presença do Senhor. Os filhos de um homem de Deus, uma mulher de Deus, têm que ser criados na presença do Senhor. Pastor, mas quando eu fui para a igreja, meu filho já tinha tantos anos. Nunca é tarde para você poder pregar para a sua família, para você levar Jesus para dentro da sua casa, mantê-lo na sua casa. Deus, ele é fiel para te abençoar. Orar com a sua família, mostrar para eles o verdadeiro caminho, mesmo que eles desdenhem, porque o profeta não tem honra, na maioria das vezes, na sua casa. Jesus, ele passou por isso em Nazaré. Mas Jesus não deixou de pregar a palavra de Deus, não deixou de fazer a sua obra, de levar até o final da sua jornada, que estava proposto para ele. Assim também somos nós. Então, muitas pessoas fazem uma escolha. Olha, eu quero fazer isso aqui, eu quero estar desse jeito. Tudo bem. Se a pessoa quer levar uma outra vida, é o direito que ela tem. Mas se você pode colocar sua família nos caminhos, nos trilhos, no caminho do Senhor, é a melhor coisa que você vai fazer. Amados, há crianças, principalmente depois que entrou essa pandemia, há crianças que não vão mais à igreja, que não tem mais aquele calor, aquele desejo de, sabe? Antes de começar a pandemia, já havia adolescentes e pré-adolescentes que não iam na igreja, que se afastaram da igreja. Os pais, literalmente, colocou aí um celular caro na mão, colocou aí vários aplicativos,
Isso aí deu para muitos pais uma tranquilidade para ir para o trabalho e não se preocupar, porque sabe que o filho ou a filha vai estar intertido com alguma coisa. Só que estamos vendo crianças morrer, estamos vendo adolescentes se envolvendo em jogos mortais, aonde de desafios. Quantos jovens morreram muito antes dessa pandemia chegar? Quantos jovens foram mortos por desafios malignos, né? Que muitas vezes pelas redes sociais e dentro das casas. Então nós vemos crianças envolvidas em pedofilia. E muitas vezes crianças estão crescendo com seus traumas, com seus problemas, porque quantas crianças desobedientes, que desobedecem pai e mãe, estou falando criança. Criança que simplesmente tem coragem de xingar um pai, um avô, né, um tio, porque aprende tudo isso, porque está com uma ferramenta poderosa na mão e não está preparado para aquilo. Não está preparado. E os pais às vezes fazem vista grossa. Não, tudo bem, quer ficar? Pode deixa aí no celular, deixa aí no computador até a gente voltar, né? E não vai dar trabalho, mas estão perdendo os nossos filhos, né? Nossas crianças dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Hoje o pedófilo entra dentro de casa, né? Dentro da nossa casa. Tem contato. Hoje os palavrões, xingamentos, as palavras indecorosas, pejorativas que saem da boca de uma criança, muitas das vezes os pais dizem, olha, meu filho é tão inteligente, fala tudo. Não, isso não é inteligência. Não leva mal, está sendo mal educado, sabe? Então, quando nós temos uma família que está alicerçada na palavra de Deus, o que acontece? Amados, nós vamos ter uma vida mais tranquila. A obediência, né? Quando a gente vê pessoas da nossa casa que têm prazer de estar na igreja junto, não existe nada pior do que uma família totalmente dividida. Totalmente dividida. Tem uns que buscam Deus, tem outros que não buscam, tem uns que vai à igreja, tem outros que não querem nem saber, que ainda cria situações dentro de casa por causa de religião. Então, sem entender nada da Bíblia, a pessoa fala tanta besteira com a outra para desmotivar. Então Josué diz, vocês têm direito de escolher. Se querem servir, né, para mim, o melhor, Josué dizendo, o que é certo é deitar fora os deuses estranhos, aqueles que vossos pais adoraram. Além do rio, serve ao Senhor. Mas se vos parece mal aos seus olhos, se vocês querem servir aos deuses de Canaã, tudo bem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Servir a Deus, dedicar-se a Deus, ser disciplinado por Deus, isso traz vitórias, prosperidade, bênçãos para a nossa vida. Hoje ainda, muito bem cedo, Deus trouxe ao meu coração um fato que aconteceu, um contato, um relacionamento de amizade que eu tive com uma família no bairro Linhares, Juiz de Fora, em 98. Em 98 encontrei uma família muito humilde, muito humilde. Aquele pai não tinha grande estudo, mas ele era um homem dedicado à palavra de Deus, era um homem dedicado às orações. A esposa extremamente submissa àquele homem. Então, eu fiquei observando algumas coisas. Aquele homem às vezes ia conversar comigo, colocava a mão no rosto, e aquele olhar assim, meio perdido, ele falava, Deus é tão bom. E andando de chinelo de dedo, a calça arregaçada até a canela. Quando dava a hora de ir para a igreja, aquela família com 5 crianças pequenas, e eu, por muitas das vezes, na casa deles ali, orando, conversando com eles, o pai, a filha chegava, a criança chegava e falava, mãe, não tem biscoito? Pede o pai para comprar biscoito. Aí a mãe falava baixinho, filho, o papai não tem dinheiro. Não pede o papai,
porque o papai está com muitos problemas. E aquele homem não tinha. Muitas das vezes eu vi criança pedir dinheiro para comprar bala, enfiava a mão no bolso, e poucas moedinhas, porque aquele homem não trabalhava, não tinha um benefício, vivia de biscate, de bicos. Mas eu nunca vi aquela mulher de Deus, falar para ele, jogar na cara dele que ele não tinha dinheiro, que ele era vagabundo. Não. Aquela mulher, ela tinha prazer em pegar na mão daquele esposo e ir para a igreja à tarde com aquelas 5 crianças. 5 crianças eram tão meigas para lidar que era uma coisa assim de a gente olhar e aprender. Porque às vezes dentro da nossa casa há pessoas que têm tanto e não valoriza, reclama sempre, estraga, joga fora, né? Então a gente fica pensando, e hoje aquilo me veio à cabeça, e um dia eu estava conversando com aquela mulher, com aquela senhora, aquela irmã. Eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho tão legal esse companheirismo que vocês têm. E ela virou para mim e falou, olha, pastor, não casei com ele para separar. Quando eu casei com ele já sabia quem ele era, gosto dele, tenho 5 filhos com ele. E tem um detalhe, eu sou a carne dele, osso dele, e eu sinto as dores dele. Eu sei o que é esse homem, de noite, acordado, dobrar os joelhos, chorar, pedindo a Deus. Nunca vi esse homem reclamar de nada, mas ele pede a Deus para abençoar a vida dele, para ele poder dar uma vida melhor para a gente. Mas isso não me preocupa. Isso não me preocupa, porque ele é um homem de Deus, é um homem fiel. E o que Deus achar que a gente merece vai dar, mas ele é meu companheiro. Eu sou companheira dele, sou ajudadora dele. Eu não estou do lado dele para estragar a vida dele, para tumultuar a vida dele. Gente, essas coisas que a gente aprende na vida, vi aquele casal orar na igreja, as criancinhas com a mãozinha em cima do coração, de olhinho fechado, sabe, do jeitinho delas, orando, aquilo preenchia a minha alma. E a gente aprende tanto com pessoas, que às vezes está faltando tudo que você pode pensar que é de material, sabe, mas não falta o espiritual, não falta o favor de Deus. E mais, Deus ele não deixa as pessoas em falta. Nós é que às vezes não conseguimos agradecer a Deus pelas ricas beneficências que ele derrama sobre a nossa vida todos os dias. Então, a gente vai passando pela vida e vai aprendendo que as pessoas mais atribuladas, as pessoas mais descompensadas na igreja, são as pessoas que têm uma deficiência grande para buscar o Senhor de fato, para estar em comunhão com Deus de fato, que se respeitam dentro de casa, porque a igreja começa na nossa casa. Paulo disse, se você não governar bem a tua casa, como vai governar a casa de Deus? Né? Então é uma grande verdade, a gente tem que parar e pensar um pouco e agradecer mais a Deus, mas está no poder de cada um decidir o que quer. Se a pessoa escolher não servir a Deus, é o direito dela, mas o sofrimento é iminente. O sofrimento é iminente. Agora, se a pessoa resolve servir ao Senhor, Deus ele é fiel para abençoar. Deus ele é fiel para transformar qualquer crise em bênção. Então Josué termina a sua vida, ele disse, eu e minha casa serviremos. Ele já servia. Continuou servindo a Deus até o final de sua história. No entanto, os anciãos que trabalharam junto com eles, que intercedia por Israel, quando Josué morre, eles continuam fazendo a mesma obra, mantendo a graça de Deus. A coisa só mudou quando entrou uma outra geração que não dava ouvido à voz de Deus. Porque um dia os grandes líderes passam. Os homens que são, como que eu vou te falar, são pessoas mais próximas de Deus e do povo na igreja, mais amáveis, que são mais clementes, um dia vai passar. Os homens mais espirituais, eles estão passando, cada dia que passa. Quando você vê um pastor
como muitos que já foram embora, já dormiram no Senhor, não apenas por causa da Covid, mas que foram por morte natural. Pessoas que deixaram essa nossa terra, mas deixaram um legado. E a gente pode falar de tanta gente boa. A gente pode falar de Billy Graham, Dr. William Billy Graham. Nós podemos falar de tantos homens no nosso Brasil, né? Eu me lembro do Doriel de Oliveira, me lembro de Davi Miranda, e me lembro de tantos homens que deixaram, né, essa obra maravilhosa, sabe? A presença de Deus, homens que buscaram a Deus e tiveram um momento em que a sua família cresceu dentro da igreja. A família deles cresceram dentro da igreja. É dali daquela geração que são pastores, diáconos, obreiros, missionários, homens e mulheres envolvidos com a obra de Deus. O diabo não está preocupado com o teu carro, com o teu dinheiro, não. Ele está preocupado com a sua união dentro da sua casa. Por isso, hora e meia, tem homens que estão caindo na prostituição, no adultério, sabe? Por isso tem muitos homens que às vezes estão caindo no laço da sedução. E nós precisamos de resolver nossas vidas dentro da nossa casa, porque nós somos exemplos para os nossos vizinhos, para as pessoas na rua onde que a gente passa, para os comerciantes onde a gente entra, para os nossos parentes, nossos filhos e netos. Nós somos uma referência. Uma pessoa nervosa dentro de casa, uma pessoa que se ira, uma pessoa que fala mal dos outros dentro de casa, chega na igreja, vamos falar de amor. Se tem alguém da família, a pessoa sabe nitidamente que a história não é essa. Então nós temos que ser pessoas que temos que ser transparente. Porque o que habita em nós é puro, é o Espírito de Deus. Talvez hoje, nessa manhã, Deus está olhando para você e está falando para você. Você pode servir o que você quiser, mas não reclama do que vai colher no relacionamento espiritual que você escolher para sua vida. Não vai. A mesma coisa, pessoas que planta feijão quer colher arroz, não tem jeito, né? Então a pessoa vai plantar aquilo que colhe. Se você plantar no reino de Deus um bom relacionamento com Cristo, as dádivas de Deus virão sobre a sua vida e você vai ser muito abençoado. Por isso, nessa manhã, eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe. Talvez sua família está se dissolvendo, está se acabando, mas existe um Deus no céu que tem todo o poder para mudar a história da sua vida. E se você crer, verás a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Por isso, nessa manhã de quarta-feira, eu quero firmar com você um convite. Vem estar conosco hoje, às 19h30, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, no bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. E eu, pastor Isaías, pastora Conceição e os nossos auxiliares, estaremos ali prontos para te atender. Casamento está mal, depressão, doenças que os médicos não resolvem, desemprego, dívidas. Vamos estar orando a Deus. Hoje é a quarta-feira da vitória e Deus tem um grande milagre para realizar na sua vida. Amém? E olha, das 13 às 14 horas eu estarei hoje na Rádio Web Carinho Juiz de Fora, Minas Gerais, com o programa O Poder Sobrenatural da Fé. É momento de oração, é momento de milagres. Jesus entra na sua casa, na sua empresa, com providência divina para abençoar você e toda a sua família. Vamos conversar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, que Satanás, o nosso adversário, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Nesta manhã eu quero pedir ao Divino Espírito Santo, adentra por esta casa, por essa empresa, adentra, meu Pai, pelas grades, meu Deus, as paredes das penitenciárias, para tocar no coração daqueles detentos que têm ouvido a Tua palavra e têm proposto no coração mudar, meu Pai, com o Senhor.
E lá dentro, meu Deus, atitudes dessas pessoas já são diferentes, já é notado. Eu quero, Deus, pedir a Ti que nesta manhã o Senhor abençoe esse empresário, esse pai de família. Abençoa, meu Pai, médicos que estão passando meses, meu Pai, dentro do hospital, literalmente. Poucos estão indo em casa, enfermeiros. Eu quero, Senhor, entregar em Tuas mãos essa pessoa que está desempregada agora. Mas não vai terminar esse dia assim, porque o Senhor o abençoará. Em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, que nesta manhã o Senhor determina, decreta a vitória. Eu entrego nas tuas mãos a nossa irmã Magna Rodrigues. Peço que o Senhor venha abençoá-la ricamente em nome de Jesus. Entrego, Senhor, toda a família. Peço pela vida do Renato Fortes, da Ana Paula, meu Pai, toda a sua casa. Eu quero entregar a Rosiane, meu Deus, e toda a sua família. Eu peço, meu Deus, só abençoa, Senhor, de uma forma especial a Cátia Regina, o Alan William, toda a sua família. Eu entrego, Deus, a Raquel de Araújo e toda a sua casa. Eu peço, meu Deus, nessa manhã, pela vida da minha esposa, pastora Conceição, que o Senhor venha abençoar de uma forma grandiosa, de uma forma especial, meu Pai, toda a família. Eu quero, Senhor, entregar meus filhos na cidade de Cataguases, o Jefferson, ó Deus, em Teresópolis, o Diego em Cataguases, meu Pai, meus netos, meu Pai, na cidade de Cataguases, o Enzo, meu Pai, e o Arthur. Eu entrego, Deus, em Tuas mãos o Antônio Fortunato. O Senhor abençoa toda a família. Eu quero entregar a Maria Amélia Castro, toda a sua casa. Eu peço, meu Deus, abençoe todos os membros da igreja, da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos e amigos que diretamente são um canal de bênção para nós. Nessa manhã, eu entrego em Tuas mãos cada vida, meu Pai, que está me acompanhando até agora e que vai compartilhar dessa palavra, dessa oração, e que sejam todos alcançados pelo poder do Senhor em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, eu quero desejar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada, dependendo do fuso horário, né? Onde essa mensagem chegar. Mas eu peço que Deus abençoe muito você, toda a sua família, de uma forma muito especial. Que a paz de Cristo reine em teu coração. E quem sabe logo mais nós não venhamos dar um abraço e dizer, olhando no olho um do outro, né? Ó, o diabo não presta, mas Jesus de Nazaré é bom e o seu amor dura para todo sempre. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.